Bem, pessoal, preconceito com remédio da cannabis medicinal, derivado de maconha, né? E eu vou explicar para vocês, porque isso é muito comum no dia a dia de qualquer médico que lida com neurocirurgia, né, psiquiatria e outras áreas, médico da dor, que estão no dia a dia lidando com o paciente com algumas doenças crônicas que a cannabis medicinal acaba tendo impacto, né? Em primeiro lugar, obviamente, hoje em dia com televisão, com internet, o preconceito é muito menor. Se eu imaginar, assim que começou lá no início de 2020, falar desse tema, o paciente assustava, porque dava uma ideia, né, de que era alguma coisa ilegal. Hoje em dia, os remédios derivados de cannabis são vendidos em farmácia. E eu explico para todo paciente, toda droga, todo remédio, de um modo geral, quando se aprofunda na história dele, em especial os remédios muito antigos, ele tem de forma. Eu tenho até um vídeo aqui só falando que a maioria dos remédios que a gente tem na farmácia, né, eles vieram da natureza, né? Na natureza que eu falo de planta, então meio que havia um costume de usar, para vocês terem ideia, né? A grande maioria dos remédios para dor, né? O opioide e outros, de um modo geral, eles começaram meio da clandestinidade, na ilegalidade, sem organização, e de repente viu que o extrato, uma substância que tinha ali, tinha um efeito medicinal e começou a se usar da medicina. Cannabis é nada diferente disso, né? Ele foi estudado, foi validado, tem estudo fase 1, fase 2, fase 3 para muitas doenças. Existem algumas doenças que a gente utiliza, que a gente usa o termo off-label, que seria isso, né? Que não está nem sempre no rótulo de uma medicação. Isso não é só com cannabis, não. Vários remédios são assim. E eu, às vezes explico para o paciente quanto a isso, né? Hoje em dia a gente sabe, tem muito estudo, né, utilizando a cannabis para as doenças muito frequentes da medicina. Só que na maioria das vezes ele não vai ser primeira escolha. Vou dar exemplo. O cannabis medicinal é utilizado para dor. Mas não é porque um paciente está dor, a gente já vai dar cannabis. Tem um caminho muito longo, né? Tem remédios validados, remédios mais antigos que funcionam muito bem e você consegue controlar. Mas tem paciente que tem dor crônica, que você tentou uma série de medicações e ele não adaptou, às vezes teve efeito colateral ao remédio ou não controlou a dor. Então você usa muito dessa forma adjuvante o cannabis, né? Além disso, né, paciente com transtorno de ansiedade, muitos têm tido uma resposta boa para isso, né? Uma das áreas mais validadas é para epilepsia, né? Vários casos de epilepsia, tanto que eu explico para os pacientes no SUS, não para todos casos de epilepsia, mas alguns tipos específicos no próprio SUS tem dado. É uma minoria, realmente, eles botaram só doença muito rara, mas já é um avanço. Mostra a validade do tema, mostra que mesmo foi aprovado pela Anvisa, foi validado e até aprovado para ter impacto no SUS, que a gente sabe que o governo é difícil de aprovar medicação por causa do custo que elas têm, né? Então, todo esse contexto, né? Ansiedade, dor crônica, epilepsia, né? E vários outros contextos, o cannabis tem sido muito utilizado. O preconceito tem caído, porque referenciar a maconha. Muitos pacientes já vão para outro extremo, eu canso de ter no